Kennedy, tá até difícil de elencar todas as más notícias para o Bolsonaro nos últimos dias nesse escândalo das joias, né? Porque você teve o Vassef, que é aquele advogado que hospedou o Queiroz, famoso Queiroz, na casa dele em Atibaia, né? Um cara super polêmico, que primeiro disse que estavam mentindo sobre o envolvimento dele na recompra do relógio caríssimo que o Bolsonaro tinha furtado, né? Furtado não, tinha se apropriado indebitamente, É. é, que era um presente que devia estar no patrimônio da presidência, que ele tinha se apropriado e que foi vendido nos Estados Unidos e que ele recomprou. Primeiro ele disse que era mentira, que era calúnia, que ele não tinha feito nada disso. Aí no dia seguinte ele vem a público dizendo, não, comprei mesmo, tal, paguei com meu dinheiro, R$ 300 mil, que aliás a presidência me deve, comprei para poder devolver para o TCU, porque o Tribunal de Contas da União tinha exigido que o Bolsonaro devolvesse o relógio que não lhe pertencia, né? Aí teve a troca de advogados do Mauro Cid, a segunda troca, o segundo advogado saiu dizendo que houve quebra de confiança, e obviamente a quebra de confiança foi do Cid em relação a ele, quando vieram à baila as informações apuradas pela Polícia Federal de que o Cid tinha tramado essa venda de ativos da União no exterior, até com a ajuda do pai. O cara pediu as contas, aí contratou um novo advogado que é anti-bolsonarista. O cara tem uma coleção de declarações contra o Bolsonaro dele, com declarações públicas. O cara disse que ainda não conversou com o Cid, mas já saiu com essa que você já falou aí, dizendo que o Cid cumpria ordens, porque ele é um militar. Enfim, e tem várias outras, né? Não vou nem ficar falando todas, senão a gente não vai parar aqui hoje. Então a pergunta que eu te faço é qual o efeito desse fogo amigo sobre a narrativa do Bolsonaro no caso das joias? Ô Zé, vamos direto para a síntese, e aí eu vou dar os argumentos pelos quais eu cheguei a ela, né? Esse fogo amigo derruba a narrativa do Bolsonaro sobre o caso das joias. Virou pó, acabou. Né? Assim, está derrubada a narrativa do Bolsonaro, está muito claro que ele faltou com a verdade, para a gente ficar com a responsabilidade jurídica que devemos ter aqui no programa, né? Olha só, você estava falando do César Bittencourt, né? Que é o novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid. Ele deu essas entrevistas hoje e ele disse que não tinha se encontrado ainda com o Mauro Cid. Então, ele é o terceiro advogado a assumir a causa, vem na quebra de confiança, como você acabou de lembrar, porque parece que o cliente mentiu para o advogado quando apareceram as informações da última sexta-feira. Então, a gente tem que ver se o Mauro Cid vai abraçar essa linha de defesa do César Bittencourt, porque se o Mauro Cid abraça essa linha de defesa, ela joga o Bolsonaro ao mar. Porque olha o que o advogado falou, Toledo, as frases dele. Alguém mandou, alguém determinou, ele é só assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Vamos avaliar onde apareceu, se ele tinha consciência disso. Mas são questões de foro íntimo, a questão da ordem legal, ordem justa. Ele diz, militar cumpre também. Ele fala assim: a obediência vai afastar a culpabilidade dele. E por último, ele é um grande injustiçado, está indevidamente recolhido. Enfim, a tese do advogado é o seguinte: o Mauro Cid só cumpria ordens, tem um mandante. A gente tem que consultar o Sherlock Holmes, porque é um baita mistério tentar adivinhar quem seria o mandante, quem Qual o seria o nome do cargo comandante, do Mauro Cid? ajudante de ordens do presidente da República, Ah, tá. né? E o presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas, como ele gostava de falar, Sim. além de presidente da República, né? Então, tudo aponta para o Bolsonaro. Se o Mauro Cid abraçar esse caminho aí, confirmar mesmo, não trocar de advogado mais uma vez, ele vai é, interromper a estratégia na qual ele estava matando no peito. O Mauro Cid foi desmentido pela investigação da Polícia Federal. Ele estava tentando segurar uma versão, mas contra fatos não há argumentos. E aí, Zé, tem dois fatores que reforçam a possibilidade do Mauro Cid abraçar mesmo esse caminho. Primeiro, teve uma matéria muito boa hoje do Aguirre Talento sobre a Gabriela Cid, a mulher do Mauro Cid, que é puro suco de negacionismo. Ela falando de vacina, que não acredita em vacina, que tinha certificado falso, ou seja,
A PF tem informações que complicam a vida da mulher do Mauro Cid na questão da falsificação do certificado de vacina. A PF Sim. apreendeu o celular do Cid Pai, do general Lorena Cid. Então, virar fogo daí também. Ou seja, a família está se complicando. O Mauro Cid vai continuar protegendo o Bolsonaro, né? O pai dele vai começar a se complicar. A mulher se complica mais, Ele vai ter que né? E fazer ele, uma escolha de. Não é de Sofia, Sofia, mas é uma escolha. Mas é uma escolha difícil, porque é entre a família difícil. e o chefe. Entre a família e o chefe, né? E a carreira do cara tá destruída, né, Toledo? Hoje tinha esse papo na imprensa, esses são tropas especiais e tal. Esse pessoal não é tropa especial nem aqui, nem na China, né? Tropa especial não opera com esse nível de amadorismo. Esses caras nascia na KGB, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Brasil não está em guerra com os militares que a gente tem. Mas não vamos nem entrar nisso Já daí, teríamos né? virado o Suriname do Sul, né? Né? Já teríamos virado Suriname do Sul. O Assef, lá, o Frederico Assef, ele deu essa entrevista ontem, histriônica, como você falou, bateu no peito, eu fui lá e comprei. O Bolsonaro não pediu, ele disse, né? Assim, ele mentiu novamente. Ele mentiu quando ele disse que não tinha nada a ver com a história, ele mentiu ontem. Porque no recibo tá lá o nome do vendedor, o Chase Leonardo, lá que tá nas conversas, tá na nuvem do Sim. Mauro Cid. E tem conversa do Mauro Ele Cid, adivinhou, foi uma entidade entendeu paranormal assim? que falou: ó, você tem que comprar desse cara aqui. Não vai ficar em pé. A Júlia do Ailib de tarde, na Globo News, ela falou: e como é que ele entrou com esse relógio sem declarar para a Receita Federal? Porque é o seguinte, José, o valor de entrada de bens comprados no exterior, o valor máximo é de US$ 1.000. Ele pagou Exatamente. US$ 49.000, são R$ 245.000 a câmbio de hoje. Então ele tinha que ter dito para a Receita: estou trazendo um relógio aqui que custa Eu tô, que é do quarenta e nove patrimônio mil da reais. União que o Bolsonaro roubou. Roubou. Mas assim, eu estou trazendo, porque isso é uma outra história. Eu tenho que pagar aqui os impostos, porque eu estou excedendo o valor permitido. E eu comprei lá por US$ 49.000, vou pagar os impostos aqui e vou devolver para a União, porque eu sou um patriota. Eu amo o Bolsonaro e não quero que sujem o nome do mito. Bem, já tá faltando o dinheiro da multa da Receita, tem que cobrar do ASEF, porque ele entrou com um relógio de 49, que ele comprou por US$ 49.000, segundo o recibo, e a Receita só deixa 1.000. Então, assim, Mas esse mentiu de novo. Essa tese dele não se sustenta, é uma coisa histriônica. Ele é uma figura, ô Zé. Ali, assim, falta inteligência para a gente ser educado, né? A gente não sabe como é que um cidadão desse passou no exame da ordem, né? Quando a gente fala como é que o Moro passou em concurso para juiz, a gente também tem que indagar como é que o ACF passou no exame da ordem. Mas, enfim, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, Zé. não, não, só porque na verdade, Kennedy, vamos pensar. Os caras pegaram um bem público. Vamos Sim, lembrar, o que que manda a regra? Qualquer bem de valor considerável que é ganho pelo presidente da República, ele automaticamente deve ser incorporado ao patrimônio da União, porque aquele presente não foi dado à pessoa física, Jair Bolsonaro, isso. foi dado ao presidente do Brasil, né? Então ele tem que incorporar isso ao patrimônio. Então, já, primeiro crime, não é apropriação indébita. Peculato. Não é, é porque não é furto Não porque não pertencia ao chegou a Bolsonaro. ser. Exatamente. Aí os caras evadem esse evasão de divisas. Você tirar esse bem do Brasil usando um avião público da FAB para tirar daqui e vende lá fora é lavagem de dinheiro. Põe Isso. o dinheiro na conta do pai do Mauro Cid, uma conta em dólares nos Estados Unidos. Ou seja, ele é sujeito à investigação pela lei americana. Lá. Aí o TCU fala: não, devolve, isso daqui não é de vocês, devolve o relógio. Aí os caras vão lá, recompram e trazem sem declarar. Quer dizer, é crime continuado em série, dá para enquadrar em 3 ou 4 artigos do Código Penal. Eu não sou Mas advogado, mas não, você elencou bem. Tem crime aí para todo mundo e para cadeia, entendeu? é Tem gente incrível. que já está preso, né? Então, É, e assim, o, acabou. diga, Agora, fala um pouquinho mais sobre o discurso, que acabou, porque ele vai falar o quê? o Bolsonaro. É exato. Olha, Toledo, eu tento todo dia não falar do Bolsonaro, porque nos últimos anos eu falei bastante a respeito dele, assim.
e você sabe o que eu penso, né? Enfim, todo mundo sabe e tal. É incrível, cara. É impressionante como uma figura tão baixa, tão incapaz, e esse comportamento é um comportamento de criminoso, remonta à questão da rachadinha, né? Ele tem todo o direito de defesa, ele vai ser acusado, ele pode tentar provar a inocência dele, mas a robustez da investigação da Polícia Federal, que eles estão encontrando aí, deixou o Bolsonaro, sabe, porque a quem interessa comprar o Rolex lá e devolver para o TCU? Né? A quem interessava o cumprimento das ordens? O Mauro Cid estava fazendo em benefício próprio? Ele estava levando uma comissão, ganhava uma comissão? O pai dele estava ganhando alguma coisa em troca? Talvez, a gente tem que ver, a polícia vai investigar isso, mas o grande beneficiário de tudo é o Bolsonaro. Então, Sim. me parece que, assim, a narrativa dele para a coisa das joias acabou, a população entende, né? Você estava comentando, né, que eles estão perdendo o discurso até nas redes sociais, né, José? Fala mais disso. Porque eu vou falar isso um pouquinho no segundo bloco, mas adiantando já, eles não sabem o que falar nas redes sociais. Não tem mais explicação. Porque uma das características do bolsonarismo foi sempre usar essa comunicação digital via plataformas digitais, né, as redes sociais, WhatsApp, etc., com maestria. Eles sabiam fazer Isso. isso muito bem. E uma das características é ter unidade de discurso. Eles apitavam lá e a matilha vinha seguindo todos no mesmo caminho, andando na mesma direção e falando a mesma coisa. Agora, os caras estão em silêncio, e quem não está em silêncio está com narrativas que não emplacam, É. completamente Passando sem pé vexame nem no cabeça. Congresso, como o Bibo Nunes passando vexame com o recibo na mão lá. Exatamente. Enfim, não vou nem falar do Walter Delgatti, que é o hacker, que depois na Polícia Federal hoje, dizendo que, dando prova lá de que recebeu dinheiro da Zambelli, e confirmou, Toledo, que ele tentou invadir a urna eletrônica, né? Tentou fraudar o sistema eleitoral brasileiro para criar um argumento para o cara melar a eleição. Não vou nem falar